Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E neste domingo de hoje, em toda a cristandade na terra, nós lembramos e celebramos uma das datas mais importantes da fé cristã, o dia de Pentecostes. Por isso, lembro 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ouçamos o primeiro hino da nossa celebração, Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Curvemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és a pedra angular da Tua santa igreja. Nós te rogamos, concede-nos Teu Santo Espírito, para que permaneçamos firmes na fé em Ti, em todas as circunstâncias da vida, e demos testemunho alegre e corajoso da Tua graça e do Teu amor por toda a humanidade. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces, no viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos reinos semelhantes sobre nós também. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. E nós queremos ouvir
o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã, como não poderia deixar de ser, nós queremos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13 e versículos 41 e 42, que nos relatam a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Diz o texto: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia como de um vento soprando muito forte, e este barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros são da Arábia. E como é que estamos ouvindo esta gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isto quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: este pessoal está bêbado. E ainda os versículos 41 e 42, depois desse texto que nós lemos até este pessoal está bêbado, Pedro toma a palavra em nome dos discípulos e fala do Jesus ressurreto para todas as pessoas. E o versículo 41 continua dizendo: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Até aqui estas palavras da Sagrada Escritura para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, como disse há pouco, estamos no domingo de Pentecostes, aniversário da Igreja de Jesus Cristo no mundo. É considerado o aniversário da Igreja Cristã porque, pela primeira vez, sem a presença física de Jesus, o Evangelho é pregado. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas são batizadas, conforme lemos há pouco. Para nós, aqui da nossa comunidade em Petrópolis, também é um dia especial, pois foi no dia de Pentecostes do ano de 1863 que o nosso templo foi inaugurado, sem a torre, conforme podemos ver nesta fotografia aqui ao lado. E eu gostaria de iniciar com uma constatação de algo que todos nós
conhecemos quando se fala em Pentecostes. Quando se fala em Pentecostes entre nós, nos dias atuais, logo as pessoas pensam em falar em línguas estranhas e em profecia. Ora, nós lemos o texto bíblico do primeiro Pentecostes, lá em Jerusalém, e nós ouvimos o texto bíblico que ninguém falou em línguas estranhas que os outros não entendiam. Todos falavam na língua em que aqueles que estavam ali presentes entendiam. Cada uma daquelas pessoas, os discípulos que falaram, eles falaram numa língua que foi entendida por todas as pessoas, todas aquelas 3.000 pessoas, cada um entendia o que eles diziam na sua língua natal. Mas você vai poder até contestar e dizer para mim, mas em outros textos do Atos dos Apóstolos se fala em línguas estranhas, em Coríntios também. E eu digo, sem medo de errar, algum tempo depois do primeiro Pentecostes, as pessoas das primeiras comunidades cristãs confundiram as coisas e distorceram aquilo que havia acontecido no primeiro Pentecostes lá em Jerusalém, conforme lemos. Ter o Espírito Santo no coração e na vida não tem nada a ver com falar em línguas estranhas, é falar na língua que todos entendem. E a segunda questão que se coloca é a de fazer profecias. O que se vê hoje e o que se designa hoje como profecia é a adivinhação do futuro na vida das pessoas. E isto Deus proíbe de forma categórica. Leio somente um versículo, vocês podem procurar mais na Bíblia. Existem outros versículos que também condenam a adivinhação do futuro. Levítico capítulo 20, versículo 6 diz: se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado, eu expulsarei do meio do povo. E quem de nós não lembra da jovem adivinhadora, da qual Paulo e Silas expulsaram o espírito de adivinhação em Atos 16? Então, também esta adivinhação do futuro, que se faz hoje com o nome de profecia, não é um dom do Espírito Santo dado por Deus, porque a adivinhação do futuro é condenada por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E continua a dizer que a descida do Espírito Santo foi essencial e vital para que a igreja pudesse existir e o Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado em todo o mundo. Isso porque os discípulos receberam coragem para falar de Jesus a todas as pessoas. Eu lembro do capítulo 20 do Evangelho de João, onde diz que os discípulos estavam a portas trancadas com medo dos judeus. Eu lembro também que Pedro, quando Jesus foi preso, foi ver o que estava acontecendo com Jesus, foi até o pátio do palácio do sumo sacerdote. Quando as pessoas viram Pedro, perguntavam: tu também não estavas com Jesus? Tu também não és um deles? E Pedro, com medo, negou Jesus 3 vezes. E este medo dos discípulos de Pedro desapareceu quando o Espírito Santo desceu sobre ele e sobre os outros discípulos. Voltando à história da nossa comunidade em Petrópolis, o pastor Strele, na sua
pregação na inauguração da igreja falou sobre a relação entre o dia de Pentecostes e a inauguração da igreja. E ele disse: li o evangelho, proferi a prédica, falando inicialmente da bela relação entre o dia de Pentecostes e o dia da inauguração da igreja, provando depois que foi grande a modificação que o primeiro dia de Pentecostes produziu nos discípulos do Senhor, e finalizando, acentuei que também com a minha comunidade devia-se efetuar tal modificação, ou não se enquadrava o dia de Pentecostes na nova igreja. A que se refere o pastor Strelli com essas palavras? Ele se referiu à mudança de um medo que aprisionava os discípulos para a coragem que os libertava para pregar o evangelho. E foi isto que o pastor Strelli pediu naquele dia, há tantos anos atrás, uma comunidade corajosa. Também no livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que após o dia de Pentecostes, Pedro e João tiveram de comparecer diante de um tribunal, porque tinham curado um paralítico, de acordo com Atos dos Apóstolos capítulo 3. E em Atos capítulo 4, versículo 13, está escrito: os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Vejam, alguma coisa no comportamento dos apóstolos, no seu jeito de ser e de agir, a sua coragem, a sua determinação, deixou claro aos seus interlocutores que os dois eram discípulos de Jesus. E é exatamente isto que nós todos queremos ver e experimentar aqui em nossa comunidade e em todas as comunidades pelo mundo afora. Um testemunho de fé claro e corajoso e fiel às Sagradas Escrituras. Gostaria ainda de citar um outro aspecto, lembrar que o nosso templo aqui em Petrópolis é lindo, é também o mais antigo da cidade, com a sua nave, seu altar, sua torre, seus órgãos, e de um ambiente que transmite tranquilidade e paz a todas as pessoas. Temos, sem dúvida, um belíssimo templo do qual nós podemos nos orgulhar, sim, mas nem sempre foi assim. No livro da história da comunidade está o seguinte relato: a igreja, edificada e dedicada ao serviço de Deus em 1863, era simples, não possuía torre, nem sinos, faltava até o forro da igreja. Contudo, a geração posterior àquela que construíra a igreja mostrou-se digna dos seus antepassados, pois para o 30º aniversário conseguiu preparar a igreja, introduzindo muitos melhoramentos. Este templo só pôde ser construído porque houve pessoas que colaboraram com o seu trabalho e com o seu dinheiro. O pastor Strelli escreve: desde o dia da inauguração, muitos me visitaram para entregar os seus donativos. Um deles me disse: este é o único dinheiro que tenho em casa. Eu o dou para a igreja, pois não podia acreditar que assistiria à sua inauguração. O outro disse: aqui está a minha oferta para a igreja. Tomei o dinheiro emprestado, mas o dou alegremente. E eu pergunto a você que está me assistindo nesta hora: você pegaria o único dinheiro que você tem em casa,
você faria um empréstimo, ficaria com dívidas para ajudar a igreja. Aquelas pessoas, em 1863, assim o fizeram. Por isso, a beleza do nosso templo aqui em Petrópolis consiste principalmente nas pessoas que se reúnem, movidos pela fé, e que na comunhão com os irmãos e irmãs ouvem o Evangelho. E aqui nesta igreja encontram novos rumos para a sua vida, encorajamento, esperança, alegria, ou seja, aqui encontram Jesus, aqui encontram o Evangelho pregado de forma reta e pura, sem distorções. O relato do livro dos Atos dos Apóstolos vai nos remeter aos primórdios da nossa fé. Leva-nos ao palco dos acontecimentos ocorridos há cerca de 2000 anos. Nas primeiras comunidades cristãs, importante não eram as construções e a sua beleza, nem o estilo dos prédios ou a sua localização, porque eles não tinham igreja. Eles se reuniam nas suas casas simples de gente pobre. Eles também se reuniam às escondidas em lugares onde ninguém pudesse ver que eles estavam ali devido à perseguição que eles sofriam. A única coisa que realmente importava para os cristãos há 2000 anos era a comunhão com os irmãos e irmãs, era o encontro da comunidade, onde eles ali podiam celebrar a sua fé, onde ali eles podiam ouvir a palavra de Deus. Com certeza esse é o aspecto fundamental também hoje para reunir uma comunidade, celebrar a fé, ouvir e experimentar Deus em seu coração, ver o que Ele quer para a nossa vida e a partir daí o nosso testemunho. Nós hoje temos um privilégio que aqueles cristãos não tiveram. Temos um belo templo, nós temos um salão comunitário, nós temos um pátio, um campinho onde as pessoas podem brincar, jogar bola, temos a churrasqueira. E isso tudo nós precisamos e devemos valorizar, devemos agradecer por isto tudo que foi construído pelos nossos antepassados. E o convite que eu sempre faço é: venha, participe conosco, participe nos cultos, da comunidade, venha nos dar alegria da sua presença, venha conviver com os seus irmãos e irmãs na fé. Aqueles que participam regularmente da nossa comunidade sabem como é bom nos encontrarmos e celebrarmos juntos a nossa fé, cultivarmos laços de amizade, de fraternidade e de amor, nos abraçarmos, nos alegrarmos juntos e também chorarmos juntos. O Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos há cerca de 2000 anos, os tirou do medo, os lançou para um testemunho corajoso de Cristo, do Cristo vivo e ressurreto, lhes deu a coragem para viver em amor. Nem a perseguição os impediu de se reunirem. Vamos seguir o exemplo deles. E termino com o versículo 42 de Atos dos Apóstolos: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão e partindo o pão juntos e fazendo orações. E também com a frase antológica do pastor Strele: a igreja está de pé e ninguém ousará demoli-la. Que assim seja. Amém. Queremos ouvir o próximo hino na nossa celebração, Espírito Santo de Deus. Perceber
a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que tu enviaste o Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes há quase 2000 anos. Estavam eles a portas trancadas, com muito medo, pois eles poderiam ser presos, torturados e crucificados, assim como Jesus o foi. Mas quando o teu Espírito desceu sobre eles, este medo desapareceu. Eles saíram do lugar onde eles estavam escondidos, falaram a uma multidão de 3.000 pessoas. Todas as pessoas entenderam e por isto puderam ouvir de teu Filho Jesus Cristo. E naquele momento, através das palavras dos discípulos, através das palavras de Pedro, tu tocaste o coração daquela multidão e todos foram batizados, e assim nasceu a tua igreja. Queremos pedir-te que esta mesma coragem esteja presente entre os cristãos do mundo hoje, que também saibam dar firme testemunho da fé, do amor de Jesus, da salvação, e que assim nós, como irmãos e irmãs na fé, possamos sempre nos reunir e nos abraçar para fortalecer esta fé. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar o espírito da criatividade, força e ânimo na luta pela paz, dá coragem para a solidariedade aos sofridos que esta sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de conforto e vigor, da que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, Criador dinâmico, vem sem demora, pelas ordens não te deixas reprimir, vivifica o nosso alento nesta hora, dá-nos dons carismas para prosseguir. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar, dá clareza para a nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz que indica o alvo certo desta estrada, e ao mundo novo com certeza nos conduz.